Você sabe o que é déficit de atenção? Você sabe o que esse transtorno de que forma que ele pode interferir na vida de alguém? Você conhece alguém que tem déficit de atenção? Sabe lidar com essa situação? Pois é, o Zung hoje traz esse tema e nós vamos conversar com o psiquiatra João Henrique Dupin. Ele também é professor de medicina aqui em Patinga. Como vai, doutor João? Tudo bem, obrigado pelo convite. A gente agradece o Zung, em nome do Zung, agradecemos a sua presença e também pelos esclarecimentos nessa entrevista. Ótimo, obrigado. Doutor, o que significa déficit de atenção? Olha, a gente usa esse nome, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que abreviamos com a sigla TDAH, para falar sobre um transtorno que na verdade tem uma implicação muito maior do que só na atenção ou na hiperatividade, É um transtorno do neurodesenvolvimento, o desenvolvimento do sistema nervoso central, do cérebro da pessoa acometida. É diferente, algumas áreas demoram mais para amadurecer, outras nunca amadurecem por completo, e isso vai gerar uma série de problemas, especialmente dificuldade em funções executivas, dificuldade em filtrar impulsos e acabar assim expondo comportamentos que não deveria ter exposto, expressando emoções, expressando comportamentos que não deveria expressar. A pessoa já nasce com déficit de atenção? Aí é difícil a gente dizer, porque a gente considera que a grande maioria dos transtornos na psiquiatria são de origem biopsicossocial. Então tem uma origem biológica e fatores psicológicos e sociais vão também influenciar. Então pode se desenvolver também esse transtorno? Sim, mas há uma base genética muito forte. Nós sabemos que existe aquele tipo do TDAH de base genética, então esses sintomas ocorrem em função de alterações genéticas, de particularidades na genética desse indivíduo, que vão determinar essas alterações no cérebro e o cérebro determina o comportamento. E existe aquele adquirido, então traumas encefálicos, por exemplo, trauma na cabeça, problemas que podem acontecer durante o parto, outras doenças podem gerar algum problema no cérebro e esse TDAH então adquirido, porque tem os mesmos sintomas, mas tem uma fisiopatologia diferente. E quais são os sintomas de uma pessoa com déficit de atenção? Isso varia muito de acordo com a idade. Na criança pré-escolar, na criança até 4 ou 5 anos de idade, a gente percebe principalmente a hiperatividade física. É uma criança muito agitada, muito inquieta, que não consegue conter o seu comportamento, que às vezes fala demais, atrapalha os outros, interfere no discurso dos outros. A partir da idade escolar, esses sintomas muitas vezes estão presentes, mas a gente começa a perceber também que essa criança tem dificuldade para manter o foco naquilo que ela quer fazer ou naquilo que foi colocado para ela fazer. Então ela começa a fazer a tarefa e logo para e na hora que vê está fazendo outra coisa. Começa a assistir a aula e de repente está voando, está viajando, como a gente diz, a criança está viajando aí, está voando. Mas ela está desligada daquele assunto na hora? Ela está desligada daquele assunto porque impulsos gerados ali no cérebro, ou por estímulos externos ou pelo próprio cérebro mesmo, por estímulos internos, fizeram que a consciência da criança naquele momento estivesse ocupada com outra coisa. Esse é um dos assuntos que as escolas hoje em dia estão enfrentando. Estão observando que está tendo um número maior de crianças com déficit de atenção. Como é que a professora, no caso o professor, pode lidar com a criança com esse transtorno? Em primeiro lugar, se eu fosse dar uma dica, bem num tempo mais curto, é encurtar o horizonte de eventos dessa criança. Então, se a criança ela tem que fazer uma lista com 10 exercícios, depois a professora vai conferir, ela não vai fazer. Porque ela não consegue se programar e manter essa programação durante tanto tempo, que nesse caso são cerca de 15 minutos. Já é muito para a criança com TDAH. Se ela tiver que fazer um exercício que vai ser resolvido em 1 ou 2 minutos, é mais provável que ela faça. E se for dado para ela o tempo fragmentado, os exercícios num tempo fragmentado, e vai ser observado, e vai haver um feedback a cada fragmento pequeno de tempo, ela vai aprender melhor e, mais importante, ela vai receber uma resposta positiva. Ela vai receber um feedback interessante da professora, dos colegas, ela vai se sentir capaz, ela vai se sentir inteligente e não vai se sentir rebaixada, como acontece com a criança que não conseguiu fazer porque não conseguiu parar a cabeça para ficar só naquilo e é taxada ou como irresponsável
ou como muitas vezes preguiçosa, bullying, né, também. ou como burra mesmo, né? Ela é pouco inteligente porque não fez, todo mundo fez, ela não fez, e não é por falta de inteligência, por falta de capacidade, ou mesmo por falta de vontade de fazer. Porque você não consegue impedir o cérebro de se focar em aspectos irrelevantes daquela situação que está acontecendo ali e se manter naquilo que é de fato importante. Doutor, isso é até importante e esclarecedor também para as famílias, né? Porque muitas vezes as famílias têm um familiar, um ente, né, que é portador do déficit de atenção, né? Como é que ele vai detectar, como é que ele vai lidar com essa pessoa? Olha, para lidar com alguém que tem o TDAH, a primeira estratégia que nós temos que observar é procurar um profissional especializado nisso, que no caso é um psiquiatra da infância e adolescência ou neurologista pediatra. Nós sabemos que o ideal seria que todo pediatra tivesse apto a fazer esse diagnóstico nos casos mais simples, mais evidentes, né, e fazer o tratamento dos casos que não tivessem complicação. Mas infelizmente não é uma realidade no Brasil, algo que a gente está tentando trazer, mas ainda não é uma realidade. Então, o meu conselho para a família é procure quem realmente vai te dar uma resposta, ao invés de culpar o sistema, né? Porque o tratamento é muito positivo. O tratamento através de medicamentos? O tratamento pode ser feito com medicamentos e existem alternativas também de psicoterapia, de treinamento, de grupos e tal que podem ajudar. Mas o medicamento, ele ativa essas regiões do cérebro que são responsáveis pelo controle inibitório dos impulsos e que estão funcionando muito mal. Então você consegue prestar atenção naquilo que você quer prestar atenção, simplesmente porque você sabe que tem que prestar atenção. Então o déficit de atenção muitas vezes pode gerar preconceito, né? Por causa dos impulsos, né? Que um adulto pode levar a fazer, né? Ou então preconceito de amigos também, ou de quem está próximo à pessoa, né? Por achar que aquela pessoa é diferente do que aquele grupo, né? Exatamente. Nós sabemos, existem alguns estudos que mostram, por exemplo, que meninas, né, crianças do sexo feminino que têm TDAH têm uma relação entre colegas pior do que as que não têm TDAH. Elas têm mais dificuldade de se socializar e têm mais dificuldade de manter relacionamentos positivos e de mais longo prazo entre colegas, entre amigas, né? O que acontece? Muitas vezes ela, quando é mais hiperativa, mais impulsiva, até consegue se aproximar das pessoas, é extrovertida, chega perto, mas a impulsividade emocional faz com que ela muitas vezes brigue, se irrite, grite, apresente um comportamento emocional que não é bem visto pelas outras meninas, que a partir daí vão se afastar, então elas têm mais dificuldade. Sabemos também por estudos que crianças que têm TDAH têm uma qualidade de vida pior do que a dos seus irmãos que não têm. E os irmãos das crianças que têm TDAH têm uma qualidade de vida pior do que os irmãos das crianças que não têm TDAH. Então, porque isso gera um estresse dentro de casa. Seja a criança que é muito distraída, muito desligada, que acaba que os pais e todo mundo que está cuidando dessa criança está sempre chamando atenção, está sempre se irritando, está sempre brigando para tentar fazer com que a criança desempenhe como ele espera e ela não consegue desempenhar. Irritada, né? Isso gera uma irritação muito grande e todos, quem tem muitos irmãos, eu só tenho 2 irmãs, mas a gente sabe como é, né? Se acontecer um problema mais grave dentro de casa, todos vão pagar com algum castigo, né? A mãe, especialmente, o pai também muitas vezes tem dificuldade para individualizar e a qualidade de vida de todo mundo é pior. Aí a punição vem em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar. E quando a criança é muito agitada, é dramático a gente ver, como eu já vi muitas mães que me disseram assim: o estupim para eu vir procurar um médico é que o meu filho foi o único que não foi convidado para a festinha, porque a menina fez a festinha e todos foram convidados, ele não foi, né? Porque eu não posso ir mais numa festinha de aniversário, porque o meu filho ele gera uma comoção tão grande, uma confusão tão grande no ambiente, que todo mundo começa a me olhar torto porque ele é muito agitado, né? Ou aquele desespero pelas notas, pelo desempenho escolar de quem é muito distraído e não é muito agitado. A gente pode tratar o déficit de atenção como se fosse um problema psiquiátrico? É um problema psiquiátrico, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós temos medicamentos que corrigem essas alterações do funcionamento cerebral com um efeito muito positivo. É o tratamento da psiquiatria que tem o melhor tamanho de efeito, o maior tamanho de efeito. Quer dizer,
Nenhum transtorno psiquiátrico melhora tanto com o tratamento quanto melhora o TDAH. Mas esse problema tem cura? Nós podemos afirmar hoje que algumas crianças que fazem o tratamento precoce, ou seja, fazem o tratamento antes dos 6 anos de idade, vão se curar. Existe uma imaturidade em algumas regiões do cérebro e o medicamento acelera essa maturação, o seu cérebro se torna mais maduro no mesmo ritmo que as outras crianças e você nem precisa mais tomar o remédio depois. Nos adultos, não. Enquanto você toma o remédio, ele faz efeito, se você não toma, ele não faz mais. Mas a melhora na qualidade de vida, na produtividade, na capacidade de se conter diante de situações de estresse, na capacidade de se programar em relação ao que vem no futuro, é tão grande que quando o paciente entende o que é o problema dele e percebe qual foi a diferença que a medicação fez, em geral ele não quer abandonar o tratamento porque a melhora é muito significativa. Doutor, a gente falou das crianças, falamos também da escola, agora vamos falar um pouquinho do adulto, né, também. Existe algum grupo de apoio para que os adultos possam lidar melhor com essa situação, com esse transtorno? Começamos aqui há 2 meses, mais ou menos, 3 meses, já tivemos 4 reuniões, vamos ter a 5ª no mês que vem, ainda não definimos a data, que é um grupo de apoio para pais das crianças que têm TDAH e para o próprio paciente, já jovem adulto que tem TDAH, onde a gente ouve a experiência de cada um, né? E aí os próprios pacientes, os próprios pais vão trocando experiências, um fala que deu certo na casa dele, né? Cada um dá dica para o outro e eu estou lá sempre para orientar também, para tentar esclarecer do ponto de vista mais científico. Mas é muito legal e espero que tenha cada vez mais procura e que a gente possa fazer isso com cada vez mais frequência. Doutor, a gente vê que o senhor é apaixonado pelo trabalho que o senhor faz, né? E o senhor também está ministrando alguns cursos também relativos a esse assunto, não é isso? Em julho vou trazer para Ipatinga os cursos para pediatras e para profissionais da saúde mental, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e para professoras e pais. E aí eu vou juntar os pais e a professora no mesmo workshop, né? A gente falou workshop que é um dia inteiro e vamos ter algumas atividades práticas para que o pai entenda a angústia da professora e que a professora entenda a angústia dos pais, que muitas vezes a gente vê as famílias brigando com a escola, sendo que os dois estão interessados no melhor para a criança, né? Doutor, nós agradecemos através do ZUG as informações esclarecedoras sobre esse assunto, né? Desejamos sucesso no seu trabalho, né? E cada vez mais as pessoas se interessam e procurem também esse tipo de atendimento, né? Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto, realmente é uma coisa que me motiva muito, como você disse, eu tenho uma certa paixão, até porque eu também tenho TDAH, eu sei o que é, né, conviver com essas características, com esses sintomas, sei o tanto que eu sofri na minha infância, na minha adolescência, enquanto eu ainda não recebia tratamento e tenho mesmo como uma missão aí levar essa mensagem para que cada vez menos crianças tenham esse mesmo sofrimento e que a gente se desenvolva melhor, que as pessoas sejam mais felizes. Acompanhe nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo.